Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Esther, sou graduanda em Ciências Biológicas pelo UFV e estagiária do PIBID. Eu vou estar aqui com vocês todos os domingos para a gente trabalhar o tópico embriologia e um intensivo voltado para o Enem. O tema da aula de hoje, assim como das demais aulas, é desenvolvimento embrionário. Hoje a gente chegou à quinta aula, então eu vou fazer apenas um breve resumo e logo após a gente vai passar para a resolução de exercícios. Então eu recomendo que vocês assistam às aulas anteriores, para vocês terem uma visão melhor de como funciona o desenvolvimento embrionário. Então, para os processos de formação do embrião, a gente primeiro vai ter que ocorrer uma fecundação entre óvulo e espermatozoide. Ele, se for assexuadamente, nesse caso que a gente está explicando do desenvolvimento embrionário. A gente vai ter que ter a formação do zigoto, logo após a fecundação, ele vai ser formado 9 horas após a fecundação, vai ficar localizado na tuba uterina, e logo após ela, a gente vai ter que essa única célula, ela vai ter que se dividir para formar as outras células do nosso corpo, nossos tecidos, órgãos e etc. O que vai acontecer é que o zigoto, ele tem DNA de mãe e DNA de pai. Ou seja, todas as nossas células, elas são cópias do zigoto. Então, todas as nossas células têm o mesmo DNA, elas são iguais. Então, a gente sabe que a diferença que acontece em um tecido e outro é o gene que está ativado e desativado nessa célula. Porque isso que faz com que todas as células não sejam iguais, não tenham a mesma função. Elas são iguais, mas não têm a mesma função por causa dos genes ligados e desligados nelas. Logo após a formação do zigoto, a gente vai precisar que ocorra segmentação para formar as demais células. A segmentação nada mais é do que mitoses, ou a gente pode chamar de clivagem, que é um termo até mais legal para a gente usar em embriologia, que vai cair mais para vocês em provas. Então, essa clivagem, essa mitose, pode cair mitose, e a gente tem que lembrar que mitose vai acontecer aqui porque é conservativa, a gente precisa que conserve DNA para formar as outras células. Então, ela é uma fase que interliga o zigoto à mórula. Então, vai ocorrer essa segmentação e aí a gente vai ter a mórula. A mórula, a gente vai ver uma cavidade redonda, e aí dentro dessa cavidade a gente vai ver várias pequenas células, porque a grande célula se dividiu e se formou em várias pequenas. Nessa fase de mórula, eu coloquei aqui formação de gêmeos, é porque é aqui que é onde ocorre a formação de gêmeos. Quando a mórula, ela se divide, pode acontecer a formação de gêmeos univitelinos, que são os gêmeos idênticos. Também pode ser que ocorra uma má divisão na mórula, não é raro, na verdade, isso acontecer, o que vai fazer que os gêmeos se desenvolvam juntos, e quando eles nascerem, vão ser gêmeos siameses. Logo após a fase de mórula, que também é uma fase que a gente não tem diferenciação de tecido nem nada, são células totipotentes, a gente vai ter a fase de blástula. A blástula é quando as células que estavam no meio vão migrar todas para a cavidade, e elas vão formar ali todas na periferia, e aí dentro vai ter o blastocel, que é uma cavidade que existe dentro da mórula. Aí ela também não vai ter diferenciação, não. Ela vai ser assim como a mórula, célula totipotente. Na fase de gástrula é quando a gente começa a ter os folhetos germinativos. Os folhetos germinativos nada mais é do que uma diferenciação morfológica, quando vai começar a ter aquela diferenciação de tecidos para formar os demais órgãos do nosso corpo, sistemas. Por exemplo, aqui a gente vai ter a endoderme, que vai formar nosso sistema respiratório, nosso sistema gastrointestinal, tudo. E aí, a ectoderme também está nessa fase, onde que, nas fases posteriores, né, lógico, vai formar o nosso sistema nervoso. A gente também tem a mesoderme, que vai formar estruturas do nosso corpo, como nosso sistema ósseo, vai formar também o nosso sangue, sistema circulatório, é isso. E a gente tem outras coisas também, mas essas são as principais. A gente vai ter também um arquíntero que vai formar o nosso intestino primitivo, e é isso. Aí, a diferença da fase de blástula e na fase de gástrula é que quando aqui a gente tem as células na cavidade, e quando chega aqui a gente vai ver que a célula ela vai invaginar, então ela vai entrar para dentro. Isso aí a gente pode associar um processo que aconteceu em células eucarióticas há milhares de anos, que é o processo de endossimbiose, que é quando a
célula que a gente considera que é bacteriana, a mitocôndria, ou cloroplasto também. Ele entrou, invaginou lá dentro, e depois eles começaram a viver em simbiose, um ajudando o outro. Aí a gente tem a respiração celular, a gente tem também a fotossíntese, e é isso. Agora a gente pode passar para a resolução de exercícios, e é lógico que eu vou explicar cada exercício, então não fiquem perdidos, e vejam os outros vídeos para vocês conseguirem chegar aqui e entender melhor sobre isso. Então, essa questão é da Unesp 2018 e fala para a gente que ao longo da evolução dos vertebrados que possuem coluna vertebral, alguns grupos passaram a explorar o ambiente terrestre, o que demandou adaptações que permitissem o desenvolvimento de embrião nesse novo ambiente, quando aconteceu a adaptação de aquático para terrestre. A mais emblemática dessas adaptações talvez seja o âmnion, razão pela qual os répteis, incluindo as aves e os mamíferos, são chamados de amniotas. A importância do âmnion está em, vamos ver, letra A, armazenar o vitelo que será consumido pelo embrião durante o desenvolvimento. No caso aqui, falou que o vitelo ele é uma fonte de nutrição para o embrião e o embrião vai consumir isso. Não necessariamente vai ser isso, então a gente já descarta a letra A. Letra B, armazenar os resíduos metabólicos tóxicos que seriam lançados diretamente na água. A gente não está falando aqui de resíduos tóxicos que vai ser jogado na água, a gente está falando de quando surgiu o âmnion. E aqui, nesse caso, a gente já está adaptando em ambiente terrestre, então não vai ser isso, não vai ter a ver com a água. Letra C, permitir que ocorram trocas gasosas que garantam a respiração do embrião. Esse aí também está incorreta, porque não vai ser isso que vai interligar o embrião lá dentro para fazer essa respiração. Letra D, permitir que o embrião se desenvolvam protegidos de choques mecânicos e sem dessecação. É exatamente isso que vai acontecer. Ele vai permitir que o embrião se desenvolva e o âmnion é o que a gente conhece como um líquido amniótico, que é aquilo que envolve o bebê. E aí, ele vai envolver o bebê e ele não vai deixar que o bebê ele sofra aquele baque tão grande. E aí, como ele fica naquela água, não sei se vocês já escutaram falar isso, que muitos bebês, por ficar naquela água, quando eles nascem, eles se adaptam muito fácil à natação, aprender a nadar com mais facilidade do que as pessoas normais, assim, maiores, que eu digo. Então, essa vai ser a nossa letra correta, ele vai servir de proteção para o feto e está associado ao nosso líquido amniótico. Eu vou ler a letra E para a gente descartar, que fala para a gente que desenvolver uma rede de vasos que transportam nutrientes para o embrião. Não vai ser isso, porque isso aí a gente vai ter como se fosse o que interliga a mulher ao feto e que vai nutrir o feto, que não vai ser isso. Que seria o nosso cordão umbilical, né? Porque a gente fica preso pelo cordão umbilical, por isso que quando o bebê nasce, ele tem aquele cordão umbilical que perde com o tempo. Próxima questão, eu nem sei ler isso aqui para vocês, mas é da faculdade e é de 2018. E fala pra gente que na figura abaixo mostra-se esquematicamente o desenvolvimento embrionário humano. Aqui a figura, e fala assim pra gente, sobre o exposto e o assunto relacionado, pode-se afirmar que, olha aqui, gente, a gente sabe quanto tempo o feto demora para ser gerado, né, 9 meses, e aí também uma conta rápida já ajudaria você a resolver isso, porque a gente tá falando aqui os dias, né. Nessa fase aqui, é a fase que a gente vai ter diferenciação morfológica. Nessa aqui, a gente não vai ter. Então, vamos ler as letras e vamos descartar por possibilidades. Letra A. A indica a fase de mórula. Eu não diria que A identificaria a fase de mórula, porque a mórula, do zigoto para a mórula, é muito rápido. E o zigoto é formado com 9 horas após a fecundação. E aqui a gente está falando 28 dias. Isso aí não seria, porque eu ia gastar mais tempo para desenvolver as demais fases. Então, a gente já poderia descartar essa parte. Letra B. B mostra o embrião em uma fase de saco vitélico não é visível. O B aqui, o embrião, a gente já vê o embrião, na verdade, aqui na A a gente não consegue ver direito o embrião, a gente vê isso aqui e a gente não consegue ver o embrião. E saco vitélico, ele é bem visível, porém, o embrião também é visível. Então, a gente descarta. Letra C.
C indica um anexo conhecido como córeo. C, aqui, não vai indicar o córeo para gente. Letra D. D mostra o embrião provido de cordão umbilical que une ao córeo. Não, gente, o córeo não vai servir para isso e ele não está unido aí, não. Letra E mostra o feto pronto para o nascimento. Exatamente, até fala aqui quantas semanas. A gente já poderia falar pelo tanto de semana que já tem, né? Na letra E fala pra gente que o feto já tem 38 semanas, então ele já se mostra um feto bem desenvolvido. Vocês podem ver que ele já tá no ponto assim, ó, onde que ele já pressiona, que a bexiga, no caso, seria, e aí ele já tá pronto para o desenvolvimento, pronto para sair da mãe dele. Então, a gente tem que a letra E correta, pois mostra o feto totalmente formado, além de ser possível observar que existe uma diminuição na cavidade amniótica que envolve o feto. Realmente, olha para vocês verem. Aqui a gente quase não tem. Tudo bem, começou a formar agora. Aqui a gente tem uma cavidade enorme. E aqui ela ainda é grande. E aí, ele não vai deixar o feto dessecar, né? E nada, mas ele tem que ser grande para o feto desenvolver, né? E aí, como o feto foi crescendo, ele foi ocupando tudo, a gente quase não consegue ver mais. Então, já também é um indício de que a letra E seria a correta. Exercício próximo, que é do Cefet, Minas Gerais, 2015, fala pra gente que em 2013, um bebê nasceu na Grécia e a partir de um parto, tipo cesárea, ainda envolvido por uma espécie de membrana translúcida. O médico que realizou o parto divulgou a seguinte foto desse evento raro. Para o feto, a função desse anexo embrionário essa até que é fácil, a gente acerta já de primeira, que é proteger contra os choques mecânicos. Porque vocês podem ver que ele já está envolvido aqui, ó, e isso aqui seria isso aqui, o nosso líquido amniótico aqui que está protegendo essa cavidade aqui. Então, a letra A já está de cara certa, mas eu vou descartar as próximas possibilidades. A letra B fala favorecer a expulsão durante o parto. Não é por isso que vai funcionar isso, não. Até porque o que vai favorecer durante o parto, tem mulheres que não conseguem ter filho de parto normal até, e nesse caso foi cesariana, não ia precisar de favorecer essa expulsão. E aí elas meio que dilatam, uma dilatação onde que o bebê vai passar, né? Porque vai precisar disso, senão ele não vai conseguir passar. Então, isso aí não tem nada a ver. O nosso corpo ele vai se adaptando mesmo à passagem desse bebê. E também vem com sangue e outras coisas, e isso vai ajudar bastante para expulsar. Letra C. Garantir o suprimento de oxigênio. Também não vai ser isso, até porque isso aqui não vai garantir o oxigênio para ele. Ele já está lá dentro da mãe, ele já vai ter o oxigênio para ele, porque tudo que a mãe consome, tudo que a mãe sente é passado para o feto, porque ele está dentro dela. E outra coisa, ele saiu com isso, então não ia garantir a proteção dele para respirar mesmo oxigênio. Na verdade, talvez iria faltar um oxigênio para ele nesse caso, que ele já está fora do útero da mãe dele. Letra D. Fornecer substâncias nutritivas. Vocês já devem ter visto que em alguns lugares vocês podem achar em algumas questões que fala que isso vai fornecer substâncias nutritivas, mas não necessariamente isso é verdade, porque a nutrição do feto, ela é feita pelo cordão umbilical, porque a gente é ligado pelo umbigo. Vocês podem ver que o umbigo, ele cai depois de um tempo que a criança nasce. A gente está interligado com a mãe pelo umbigo, então tudo que ela consome é passado para a gente. Letra E, retirar impurezas produzidas. Isso também nem faz sentido ser isso, na verdade, é uma possibilidade, assim, que nem faz sentido. Essa letra eu já descartaria por isso mesmo. Então, a gente sabe que a letra A é a correta, porque este líquido, ele serve de proteção para o feto. Então, não vai deixar aqui, porque imagina, se você não tem aquela proteção para o feto,
tudo que sofre um impacto na barriga da mulher, o feto ele já vai sentir de primeira. Ele não pode sentir porque ele é muito sensível, ele está se formando. Tudo que está se formando é muito sensível. Então, ele não pode sofrer muitos abalos. E aí, a gente tem o líquido amniótico que vai fazer com que ele não deixe de sofrer esse abalo tão grande, esses choques. Próximo exercício é um exercício da UERN de 2012 e fala para gente que durante a vida de um animal, as divisões celulares são rigorosamente controladas de modo a garantir o bom funcionamento do organismo. Entretanto, certas alterações genéticas podem danificar o sistema de controle da divisão celular, levando à multiplicação descontrolada de células, com potencialidade para formar um tumor. Os tumores malignos são classificados em dois grupos: sarcomas, que são originados de células da mesoderma, e carcinomas, provenientes de uma célula originada na ectoderma ou endoderma. Leucemia é caracterizado pela produção excessiva de glóbulos brancos, células brancas, anormais, superpovoando a medula óssea. Porque, gente, eles falam assim, a gente que tem anemia é pálida, porque ela está produzindo um excesso de glóbulos brancos, e tudo que é excesso é ruim. E aí, como ela produz esse excesso, a pessoa vai ficando com a cara pálida, porque o que dá coloração pra gente é o sangue. Então, ela vai ficando pálida porque... E o sangue dela também vai, porque se ela dá um corte, você vai ver que o sangue dela é mais claro. E é por isso que dá problemas para as pessoas isso. A infiltração da medula óssea resulta na diminuição da produção e funcionamento de células sanguíneas normais. E outra coisa, gente que tem anemia sente muito cansaço por outro motivo. É a célula sanguínea que vai carregar oxigênio para o nosso corpo. Então, você vai perdendo sua cor, vai faltando oxigenação no seu corpo. São vários fatores. Dependendo do tipo da doença, pode se espalhar para os nódulos linfáticos, baço, fígado, sistema nervoso central e outros órgãos e tecidos, causando inchaço na área afetada. Esse tipo de câncer é proveniente da célula originada no seguinte folheto embrionário. Gente, a ectoderme não vai ser, porque ela não vai influenciar no nosso sistema circulatório, não. O que vai influenciar no nosso sistema circulatório vai ser outro tecido embrionário. A ectoderme, ela influencia apenas no nosso sistema nervoso. Então, a gente já descarta ela logo de cara. Fala pra gente. Endoderme, ela também não vai ser, porque ela é responsável pelo nosso sistema digestivo e nosso sistema respiratório, entre outros. Mas, então, a gente já descarta, porque o problema que a gente está tendo aqui é no nosso problema circulatório, é no sangue. Então, a gente já descarta essa possibilidade. Notocoderme também não vai ser, porque eu acho que seria também uma coisa ligada à notocorda, alguma coisa assim. E isso aqui a gente já descartaria, porque não está falando de sangue, de problema de câncer, tumor. E aqui falou ainda pra gente que pode acontecer em um desses três tecidos. Se a gente descartou a B e a C, a gente tem que o tecido correto seria a mesoderme. Então, ela vai formar no nosso sistema circulatório e outras partes do nosso corpo, o sistema ósseo e etc. Estruturas corporais. Então, a gente tem que a letra A está correta e a gente pode passar para o próximo exercício. Vamos ler aqui só o comentário. A letra A está correta, já que a mesoderma é responsável por formar estruturas do nosso corpo, tais como esqueleto, sistema circulatório, músculo, sistema excretor e reprodutor. Próxima questão é da UCS 2015 e fala para gente que há algum tempo as pessoas escutam e leem notícias sobre o imenso potencial das células-tronco, um tema que eu já comentei muito com vocês aqui nas aulas anteriores, para o tratamento de diferentes doenças. A expectativa criada para gerar a ansiedade e, às vezes, frustração. Diante disso, pode-se afirmar que, letra A, as células-troncos hematopoéticas, tecidos específicas, produzidas no tecido ósseo, pode transformar em células
cartilaginosas. Olha aqui, ela já é toda contraditória, essa questão, essa opção, e a gente já descarta. Por quê? Porque falou que ela é um tecido específico. Então, a gente não pode, porque a gente sabe que a células-tronco, ela não é nada específica, ela pode se transformar em qualquer parte do nosso corpo, qualquer tecido. E é por isso que existe um grande estudo sobre elas. Porque elas são totipotentes e pode se transformar em qualquer parte do nosso corpo, caso a gente precise. E a gente pode encontrá-las no cordão umbilical, como eu já falei para vocês, e a gente também encontra em fases desenvolvimento embrionário, sendo elas na fase de cigoto, na fase de blástula e na fase de blástula, e é isso. Letra B. As células-tronco dos tecidos específicos existem em diferentes tecidos ou órgãos, como o cérebro, coração, e tem características pluripotentes. A gente já descarta também, porque não faz sentido falar isso aqui, falar que ela é específica, e ela é específica de alguns órgãos, cérebro e coração. Não faz sentido. E também falar que ela é pluripotente. E se ela fosse pluripotente, ela poderia se formar em várias coisas. Tipo assim, tem capacidade de transformar em duas coisas diferentes, mas não em todas as coisas, todos os tecidos. Então, a gente descarta. Letra C. As células-tronco embrionárias são obtidas por blastóporos com poucas células não diferenciadas, que transformam em qualquer tipo de célula. Com poucas células não diferenciadas. Tá errado, porque a gente tem que essa fase aqui, que é logo após a segmentação, todas as células não tem diferença nenhuma, com poucas células não diferenciadas, então tá incorreta, porque todas são, não tem diferença, nenhuma tem diferença. Elas são células que podem se transformar em qualquer parte do corpo. Então, não tá incorreto falar que são poucas células não diferenciadas. Letra D. As células-tronco pluripotentes induzidas reprogramam células adultas de vários tecidos, fazendo com que retornem ao estado de tecido específico. Gente, não sei se vocês repararam que quase todas as opções está falando que é específico. Então, a gente não pode falar que a célula-tronco é específica. Então, a gente escolheria aqui a possibilidade que não falaria que elas são específicas. Então, vamos ler a letra E. As células-troncos hematopoéticas, já utilizadas há décadas em transplantes de medula óssea, isso aqui, eles falam assim, são células sanguíneas, para o tratamento de algumas doenças no sangue. Essa aqui está correta, porque a célula-tronco, ela tem capacidade de se formar em qualquer parte do nosso corpo. Então, por que não se transformar em uma célula sanguínea? E aqui não está falando que ela é específica da célula sanguínea. Está falando para a gente que ela pode se transformar em uma célula sanguínea, entendeu? Então, essa que está a diferença entre ser específica ou poder se transformar. Então, a letra E, ela está correta, pois a célula-tronco tem a capacidade de se tornar qualquer célula do nosso corpo, inclusive as sanguíneas. Então, é isso, gente. Eu finalizo minha apresentação por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link com os exercícios resolvidos hoje. Qualquer dúvida pode escrever no comentário aí que eu respondo, ou me mandar dúvidas também. Eu vou deixar o Instagram aqui, nosso @, e vocês sigam lá, a gente valoriza nossos vídeos, e é isso. Tchau, tchau, gente.